Fala galera do Verdão, bora reagir a mais um vídeo aqui do Sport TV analisando essa vitória do Palmeiras ontem para cima do Bolívar em plena altitude. Cara, poucas vezes a gente vai ver um time ir lá nessa altitude, eu acho que é La Paz, né? E vencer o Palmeiras e vencer o Bolívar do jeito que o Palmeiras venceu, né? Palmeiras, para mim, vai ganhar tudo que disputar nessa temporada, porque tá jogando uma bola surreal, galera. O Palmeiras tinha esses pontos ao chegar à final contra o Corinthians. Tinha algumas dificuldades, teve um pouco depois, com o baque de perder a final para o Corinthians, mas, e tem que receber as críticas por isso, porque quando você não está indo bem, você é criticado, e quando você está indo bem, você é elogiado. Se for o contrário, é coisa de doido. Se você ficar elogiando quando as coisas não estão boas e ficar criticando quando elas estão ruins, assim, meio fora do padrão. E quem trabalha com isso, mais ainda, porque nós trabalhamos com isso também, nós recebemos nossas críticas e os nossos elogios, e o técnico de futebol, o jogador de futebol, mais ainda, algo muito mais amplo, se não estiver preparado para receber críticas e receber elogios, tem que procurar outro trabalho. Achar que não vai ser criticado quando as coisas não andam. E assim, uma coisa é crítica, outra coisa é você... E sobre o trabalho do Abel, sempre que tem as críticas, você tem que ponderar o histórico. Tem que ponderar o histórico. E quem tem trabalhos consolidados e vencedores, quando as dificuldades aparecem, as críticas têm que acontecer, mas e acho que, pelo menos da minha parte, penso que tenha feito isso, né? Sempre que eu aponto alguma situação no trabalho do Abel, eu recupero o histórico do Abel para dizer que muito provavelmente as coisas vão virar. E eu lembro bem de ter falado isso nesse período. E as coisas viraram. Ele construiu esse crédito, né, também no comando do Palmeiras, principalmente nessa competição. Esses trabalhos consolidados, e a gente tem dois no Brasil, Abel e Vojvoda, eles já têm históricos de recuperação de trabalho, de momentos que não aconteceram os acertos e que foi dado crédito que eles conquistaram. Não é dado crédito do nada, não. Ah, olhei para você, achei que... Não tira do nada o crédito. Você construiu o seu crédito. Então, agora você vai aproveitar o seu crédito e vai mostrar que você pode se recuperar. E os dois conseguiram recuperações. E ganharam o quê? Mais crédito ainda. É por isso que o Abel provavelmente só sai do Palmeiras a hora que ele quiser sair do Palmeiras. Porque o crédito é muito amplo. É gigante. E o Vojvoda é a mesma coisa no Fortaleza. E ele é muito valorizado no Palmeiras por isso. Então, para ser. tirar o Abel, tem que ser uma proposta assim, completamente fora da curva do que a gente está acostumado a ver. Ele é o maior técnico da história do Palmeiras, num clube que teve Filipão, Vanderlei Luxemburgo, Oswaldo Brandão. Então, assim... E a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro o tempo todo, né? São os times sendo reconstruídos. Ah, é um trabalho de reconstrução, não é? A gente escuta isso com muita frequência. Às vezes até no meio do ano aparece. Ah, o time está em reconstrução. Estamos em junho, o time está em reconstrução. Principalmente quando existe uma troca de treinador. A gente está vendo, ano após ano, momentos de reconstrução. O Palmeiras passa, sim, por isso. Só que é tão leve... né, esses momentos, porque nunca nesses 5 anos a gente viu um momento de crise absoluta, uma sequência de derrotas preocupante. Não aconteceu isso. É claro que teve momentos, né, de eliminações, de derrotas, claro que teve, mas nada comparado ao que a gente vê em outras equipes e que acaba derrubando o treinador. Ele nem experimentou isso para saber o quanto que ele tem respaldo. Não chegou nesse ponto. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. O máximo é realmente eliminações mais doloridas, ali uma sequência de 3, 4 jogos ruins e vamos virar para a próxima página. Então, o poder de reconstrução do Palmeiras, de Abel Ferreira, é muito grande. E ontem no jogo, né, você vê que ele fez uma escalação diferente, a ideia do ataque permaneceu praticamente a mesma, mas ele fez uma linha para se aproveitar das fraquezas do Bolívar. Ele até explica isso na coletiva, que ele assistiu o jogo contra o Sporting Cristal, que o Bolívar venceu e falou, olha, mostrou para o time, falou, é isso aqui que a gente tem que fazer. Vamos montar uma estratégia. O time muito disciplinado taticamente, consegue abrir um 2-0, sofre o 2-2 com 2 gols praticamente iguais, né, do mesmo cara.
e ainda tem a força ali de continuar lutando para sair com a vitória. E isso é um time muito forte mentalmente, um time que entende o que tem que fazer, um time muito acostumado a vencer, um time muito acostumado a disputar, competir, que é isso que o Dorival tá na minha cabeça agora, que é isso que o Abel tá sempre falando. E é isso. E hoje você pega o elenco do Palmeiras, muito diferente, né? Do que começou o ano passado, mas as mudanças, elas são tão... Né? Essa passagem de bastão, ela é tão tranquila que você não sente essa mudança drástica. Então, o próprio meio-campo do Palmeiras hoje é diferente, né? A defesa cada vez mais aparece com nomes diferentes, um ataque totalmente diferente. Ontem também, mesmo com as mudanças, a gente viu o Estevão com o mesmo comportamento, né? Que o Abel vem pedindo, ele mais centralizado. Ontem o Giai com uma função diferente, o Piquerez, né? Com uma função mais defensiva. Dobras de laterais, justamente para se reforçar na parte defensiva, e um resultado positivo. E aí vem esse mau humor do Abel. Hoje eu sou gênio, vocês vão me elogiar, mas eu fiz isso no Paulista e perdi, vocês me criticaram. Então, o segredo é esse, não vou me empolgar com os elogios, mas também não vou me derrubar com as críticas. A verdade é, resultado incrível do Palmeiras na altitude, Palmeiras 100% fora de casa, e vai motivado aí para essa sequência de Libertadores, Copa do Brasil, Mundial. O torcedor com certeza está bastante animado. E veja o quanto esse time ainda tem condição de crescer. Paulinho mal entrou no time. Exato. Ficou como opção no banco ontem, mas não foi utilizado. Vitor Roque ainda não conseguiu desenvolver o potencial dele. A gente sabe que ele tem. Está chegando o Lucas Evangelista para o grupo. Uhum. Esse time tem a crescer, tem potencial para desenvolver mais ainda. Assim, eu não sei, vocês podem ficar surpresos, né? Eu não sei, até porque eu não falei isso no começo do ano, mas o Palmeiras vai disputar os títulos dessa temporada. Opinião ousada do Lofredo aqui no Sport TV News, mas vale destacar isso, né, Lofredo? Enfim, o Abel tenta buscar esse inimigo, né, sempre nas coletivas, falando que estava tudo mal, e realmente o Palmeiras não vinha apresentando não estava tudo mal, mas bom futebol, era passível de críticas, né? Correu risco, claro, por conta do regulamento do Paulista de nem jogar o mata-mata, mas, enfim, acho que até esse momento de oscilação poderia até ser esperado, porque é a maior reformulação em termos de elenco que o Abel tem no Palmeiras, né? A mudança mais drástica de saírem jogadores que formavam uma base daquele time, enfim, Rony, Dudu, Gabriel Menino... jogadores que o Abel teve durante muito tempo, e vem uma leva muito grande de jogadores que a gente tem, claro, essa expectativa. Paulinho, Vitor Roque são as maiores contratações dessa janela. Enfim, o Vitor Roque é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Seria até natural. E agora o Palmeiras vem mostrando essa evolução. Acho que a virada de chave pode até ter sido também num clássico. Pode ter sido contra o Corinthians ali naquele jogo em Barueri, que o Palmeiras começa a desempenhar um bom futebol, mudando algumas coisas. O Giai começa a jogar bem nesse time, que era uma contratação também da temporada passada. Tempo. Pode ter outros jogadores que... O Felipe Anderson também demorou um tempo, né? Também demorou um tempo. Então, é assim... Isso é o padrão, tá? O jogador que chega e se impõe rapidamente, isso é o fora do padrão. O jogador chegou naquele clube, no clube, ainda mais trocando de país, vai lá e dominou no segundo, terceiro jogo. Isso é fora do padrão. O padrão é chegar, principalmente um estrangeiro, se adaptar, descobrir qual é o caminho do CT do Palmeiras, para o meu hotel, né, ou para onde eu vou morar. Isso se chama adaptação, que é o que você espera que as pessoas precisem e tenham, né? Uhum. Depois, seja ele estrangeiro, principalmente estrangeiro, mas o brasileiro também. Aí, quem são meus companheiros? Esse aqui eu conheço, sei como joga. Para isso, você precisa de tempo e de estrutura e de trabalho desenvolvido, que é o que tem o Palmeiras. Então, aí quando você vai fazer uma reformulação, você tem primeiro alguns jogadores que já estavam inseridos no grupo, mas estão começando a dar resposta. Esses que vão dar resposta. Os que vão chegar agora, Paulinho, Vitor Roque, esses vão dar resposta um pouquinho mais para frente, talvez um pouco mais rápido, depois que forem inseridos num grupo que já está funcionando. Então, tem tudo para dar certo de novo. O Abel Ferreira falou que ainda tem coisas a melhorar no desempenho do Palmeiras. Vamos dar uma olhada. Precisamos de trabalhar muito, precisamos de corrigir muito, e no primeiro golo que sofremos
há muito trabalho ali a corrigir, há posicionamentos que nós temos que corrigir. Os 3 jogadores que estão na última linha têm que marcar, a linha defensiva estão 3 contra 3, nós temos que marcar. Há ali um posicionamento do goleiro que tem que estar mais ao segundo poste, meio de segundo poste, tem que melhorar. Portanto, há muita coisa ainda para melhorar na nossa equipa, para estarmos sempre que possível mais próximos de ganhar, sabendo que não vamos ganhar sempre, mas é isto. Eu acredito, desde que cheguei ao Palmeiras, que o espírito de grupo, o trabalho em grupo, a equipa será sempre muito mais forte de qualquer jogador individualmente, ou jogador, ou treinador, ou diretor, ou presidente, porque a nossa força vem daquilo que vocês viram aqui hoje. Inteligência tática, esforço e sacrifício, já tínhamos feito em Fortaleza, e chegar aqui, ter a lição bem estudada, podíamos sair daqui com um empate. Vamos dar uma olhada nessa sequência, então, de invencibilidade que o Palmeiras teve nos últimos jogos, né? E acho que dá para ver também, né, Joana, até olhando essas partidas, como o Palmeiras foi crescendo de desempenho ao longo desses jogos, né? Começou o Brasileirão com um empate em casa, que foi frustrante contra o Botafogo, não foi uma boa partida. Depois tem Libertadores contra o Sporting Cristal. Impacto da final do Campeonato Paulista também, que perdeu para o rival, é uma possibilidade de tetracampeonato. Normal que o jogo seguinte seja com dificuldade. Depois, Libertadores venceu o Sporting Cristal por 3-2. No Brasileirão contra o Sport também não é uma boa partida na Ilha do Retiro, com aquele pênalti polêmico e tudo mais. 2-1, depois vence o Cerro Porteño em casa na Libertadores por 1-0, aí a gente já começa a notar uma evolução e acho que o grande jogo, o grande momento de virada é esse 2-0 contra o Corinthians em Barueri pelo Brasileirão. E aí depois 3 vitórias consecutivas contra adversários que não têm o costume de perder pontos em casa. O Inter estava invicto na temporada 2025 até então. Fortaleza não perdia no Castelão pelo Brasileirão desde 2023 e o Bolívar na altitude, a gente não precisa nem dizer, né, Joana? Então, é uma sequência... 7 jogos de... Aí tem as coincidências que pegam, né? E que o torcedor gosta de lembrar nesses anos vitoriosos do Abel, que o Palmeiras é campeão da Libertadores, a campanha tinha o Bolívar, né? E também venceu o Bolívar. E o Campeonato Brasileiro de 2022, o Palmeiras só foi perder fora de casa contra o Internacional na última rodada, mas aí já era campeão. Então é um jogo que a gente nem coloca nessa conta. Então o Palmeiras está repetindo esses números, né? De ser um visitante muito indigesto, vai ser muito difícil qualquer time receber o Palmeiras, seja na Libertadores, seja no Campeonato Brasileiro, tá dando esse recado. E também, dentro de casa, sempre o histórico é de muita força também, né? Jogando nos seus homens. É claro que vai ser desafiador, porque nem sempre o Allianz vai estar à disposição e o Palmeiras acaba jogando muitas partidas, né? E vai repetir essa história, né? Vai acabar jogando em Barueri, mas mesmo assim, a gente sabe que os números do Palmeiras nessa questão, e principalmente essa força fora de casa, já está dando esse recado nesse começo de ano. E com esses detalhes que a gente está falando aí. Nem todo mundo está 100%, né? Nem todo mundo está à disposição do Abel. Então, o elenco mostra muita força. Mais uma vez, ele vai trabalhando com meninos da base. Então, você vê o Alan, você vê o Benedetti, tem o Figueiredo também. São meninos que, talvez, né, o passo de desenvolvimento seja um pouco diferente, porque a gente está falando de estrelas. Luigi também. O Luigi também. Mas a gente está acostumado, nesse passado recente do Palmeiras, a gente está falando de estrelas, né? Que é o caso do Endrick, que é o caso do Estevão também, que fez 18 anos ontem, né? E ganhou de presente aí essa vitória com direito ao gol também, né? Então, ontem o Estevão fez 18 anos. Parece que a gente está falando de um veterano, né? Quando fala do Endrick também, né? Também parece que é um jogador... Que já está há anos aí, a gente até esquece às vezes. O Palmeiras tem 7 vitórias seguidas, né? São 8 de invencibilidade, embora abriu uma sequência de invencibilidade com empate. Não seja final, assim, né? Não, depois... do Botafogo. Do Botafogo, né? O 0-0 do Botafogo. Na verdade, então são 9, né? Porque a final também não perdeu. Então, abriu uma sequência de invencibilidade com 2 empates, sendo que você empatou e perdeu o título, né? Semanticamente está correto, está invicto. São 9 invictas, né? Mas é difícil, é melhor contar a partir das 7 vitórias, né? É isso, e quando a gente tem também um elenco recheado, você falou do Vitor Roque, que a gente espera muito também, que a gente está vendo a classificação do grupo do Palmeiras, né? Uma classificação bastante encaminhada, né? E o Palmeiras, nos últimos anos, tem feito a fase de grupos de um mero protocolo, né? Com o Abel Ferreira. Verdade.
enfim, já tem uma melhor classificação campanha bastante... geral. Exato, o Palmeiras disputa para fazer os jogos em casa, né? Os jogos de volta do mata-mata até a semifinal. Então essa briga mais no geral, o Cerro Porteño tem 4, Bolívar 3 e o Sporting Cristal tem 1. Então o Palmeiras ainda tem 2 jogos em casa. O sorteio também ajuda bastante o Palmeiras todo ano, hein? Eu acho difícil dificultar também. Eu acho Não, que mas eu assim, tenho essa teoria. Vamos lá, que se o Palmeiras você é cai... cabeça de chave, você é muito mas provável. Tem você o cabeça pegar de chave no grupo internacional Bahia, Atlético Nacional e Nacional, né? Sim. Mas, por exemplo, o cabeça de chave brasileiro não pode pegar outro brasileiro, a não ser que venha da fase prévia. Poderia. Poderia pegar o Bahia. Poderia pegar o Bahia, poderia ser uma complicação maior. Mas eu acho que é isso. O Palmeiras transforma em protocolo a fase de grupos. O que eu ia dizer em relação ao Vitor Roque, enfim, aos reforços, o Paulinho também no ataque, que quando você movimenta o mercado e o elenco com essas peças, até quem já estava fala, olha, eu preciso mostrar um pouco mais. E ontem a gente viu o Flaco Lopes talvez fazer um dos melhores jogos dele, se não o melhor, com a camisa do Palmeiras em plena altitude, né, da Bolívia. Olhou e falou assim, opa, vou perder meu espaço aqui, deixa eu... Segundo jogo seguido marcando, tinha feito contra o Fortaleza deixa também. eu começar a mostrar alguma coisa. Até porque ele foi bem criticado pelo Abel. Não de maneira escancarada, dando exatamente o nome, mas... Não, criticou sim. Assim... Falando o nome. Foi bem... Tem até aquela frase que virou meme do Abel, que ele fala assim, que o Flaco voltou com 5 quilos a menos de massa magra, lembra? Ele faz críticas... É verdade, é verdade. Não, faz sim. Então, assim, você vê que o Abel também critica, né? Olha... Ele critica quando merece a crítica. Chegar pra ele, me critica agora. Me critica agora. O mesmo que vai me elogiar agora, foi você mesmo que me rachou, né? É isso que ele vai falar pro Abel, né? É assim que funciona, principalmente quem está num cargo de liderança, que é o caso do Abel. Destaque, vencedor. Ele tem que chegar lá no jogador dele e falar assim, não está de acordo com o que eu preciso, com o que o clube precisa, com a tamanha grandeza do Palmeiras e com a sua capacidade. Isso não está de acordo, tem que melhorar. Então, geralmente ele consegue resultados. São poucos jogadores que ele não tira o resultado. E às vezes esse jogador sai rápido, né, do grupo dele, quando ele não percebe que não vai conseguir tirar o resultado. Dá uma olhada, então, nos próximos compromissos do Palmeiras pela Libertadores, né? Esse protocolo chamado fase de grupo. É isso aí, galera. O Palmeiras, melhor time do continente hoje, tende a ganhar todos os títulos aí que disputar. Tem um elenco muito grande, né? Um elenco que vai estar ajudando o Palmeiras aí nessa temporada a brigar pelos títulos e, quem sabe, a conquistar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, um feito aí que ainda nenhum time conseguiu fazer aqui no Brasil, né? Acho que quem conseguiu, que eu me lembro, né, foi o Real Madrid, né? Conseguiu a Copa do Rei, La Liga e a Champions League, que eu me lembro, né? Deve ter tido alguns outros times aí que conseguiu. Mas aqui mesmo não. Na Inglaterra tem só de Copa, se eu não me engano, é umas 2 ou 3 Copas, né? Se os caras ganham lá as Copas de lá e mais a Liga e a Champions League, ficaria o quê? Quíntupla coroa.